Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma leitura de jogo aprofundada de um confronto da Premier League, Bournemouth contra Manchester United. Vamos mergulhar nos dados para entender o que está por trás do placar. E a grande questão que vai guiar nossa análise é a seguinte: em um confronto com tanta coisa em jogo, será que os números conseguem de fato apontar um favorito claro? É isso que a gente vai descobrir juntos. Olha só, nosso roteiro de análise está dividido em 5 partes. A gente começa com o cenário geral da partida, depois passa pela forma e o histórico dos times, analisa as tendências de jogo, confere o veredito dos dados e, por fim, chega na nossa leitura final. Ok, vamos começar então pelo cenário da partida. Para a gente ter uma visão mais ampla, onde é que essas equipes se encontram na competição? Então, de cara, a tabela já mostra uma diferença bem significativa. O Manchester United terceiro lugar com 54 pontos, já o Bournemouth está lá em décimo com 41. Olhando assim de primeira, a vantagem parece bem clara para o lado do United, certo? Mas a gente sabe que a história de um jogo não se resume só à tabela. Por isso agora vamos um pouco mais fundo, olhando para o histórico dos confrontos e, claro, para o momento de cada time. E olha só, o histórico dos confrontos diretos parece que reforça aquele favoritismo inicial. O Manchester United levou a melhor em 61% das partidas contra só 28% do Bournemouth. É uma dominância estatística bem considerável, né? Agora que as coisas começam a ficar mais interessantes. Vamos falar da fase recente. A fase geral do Bournemouth nos últimos 6 jogos é classificada como ruim. Já a do United, regular. Isso já dá uma equilibrada na história e sugere que o momento atual pode sim ser um fator decisivo. Ok, mas e o comportamento em campo, como é que fica? É aqui que a análise tática e de performance nos dá algumas pistas bem valiosas. Vamos começar com a expectativa de gols, o famoso XG. O do Bournemouth é de 1,53. O que isso quer dizer na prática? Que com base na qualidade das chances que o time cria, o esperado seria que ele marcasse mais ou menos 1,5 gols por jogo. Um número que indica uma capacidade ofensiva bem consistente. E agora vem a surpresa. O XG do Manchester United é de 1,50, praticamente idêntico ao do Bournemouth. É incrível, né? Apesar daquela diferença toda na tabela, os dados mostram que na hora de criar oportunidades de gol, os times são muito equilibrados. E esse dado aqui revela uma fragilidade, olha, importantíssima. As duas equipes têm o costume de sofrer o primeiro gol, e com bastante frequência. O Manchester United em impressionantes 83% das vezes, o Bournemouth em 67%. Isso aponta para uma vulnerabilidade defensiva que pode simplesmente definir o rumo do jogo. Ok, com todas essas variáveis na mesa, qual é a conclusão que o modelo de dados nos traz? Chegou a hora do veredito. É importante dizer que toda essa nossa análise é fundamentada no estudo da Smart Goal, que usa um modelo estatístico bem robusto para fazer essa leitura de jogo. O ponto-chave, claro, é saber interpretar esses números. E o que os dados apontam? Um cenário de extremo equilíbrio. O placar mais provável, com pouco mais de 11% de chance, é o empate, 1-1. Logo depois vem vitórias bem apertadas, por um lado e para o outro. Ou seja, qualquer resultado é plausível, mas nenhum deles se destaca como dominante. Bom, então vamos juntar todas as peças e fazer a nossa leitura final, para a gente chegar a uma conclusão clara sobre este confronto. Resumindo a história toda, o Manchester United, sim, tem a vantagem no papel, na tabela e no histórico. Só que aquele equilíbrio ofensivo que a gente viu no XG, somado à alta vulnerabilidade defensiva dos dois times, isso nivela e muito o campo de jogo. O resultado? O empate aparece como o cenário estatisticamente mais forte. No fim, a análise nos dá um mapa de probabilidades, mas nunca uma certeza absoluta. A grande questão que fica é, lá dentro das 4 linhas, a paixão vai superar a probabilidade? Para ter acesso a mais análises de alto nível como esta, siga @SmartGo4 no Instagram. SmartGo, a leitura de jogo baseada em dados.